Vamos falar sobre a ação das peças e desenvolvimento. Um conceito muito importante do jogo posicional é colocar bem as peças. Não basta somente desenvolver, que já é um conceito bastante importante. Nessa posição, por exemplo, nós temos o bispo mau, que é o bispo preso pela sua própria cadeia de peões. Nesse caso, na luta contra um cavalo. E ainda temos duas torres, uma para cada lado. As brancas, jogando, devem jogar torre B1, ocupando a coluna aberta e ameaçando a penetração dessa torre na fila B. As negras jogam torre C8, com a mesma ideia na coluna oposta. As brancas prosseguem com o cavalo C5. É importante colocarmos as peças bem e impedir que o adversário faça o mesmo. É uma coisa muito simples, mas os bispos devem ficar em diagonais abertas, os cavalos em casas apoiadas por peões, de preferência no centro ou próximo ao rei adversário, ou numa função de bloqueio dos peões. E as torres em colunas abertas. É muito óbvio, mas os primeiros lances aí já deixaram as brancas com a vantagem posicional ainda maior do que tinham na posição inicial. Agora as brancas estão ameaçando capturar o bispo, as negras jogam torre C7 e as brancas penetram na fila 6, atacando o peão de E6, com duas peças, sendo que só tem uma defesa. As negras aproximam o rei para defender esse peão mais uma vez, e as brancas atacam o peão de A4 por trás, que é a posição de ataque melhor para a torre. E as brancas já ganharam o peão. Mas essa ação que as brancas estão desprendendo com suas peças aí, dá uma vantagem muito maior do que a de um peão somente. Por exemplo, depois de rei A7, cavalo toma A4, torre C2, as negras ativaram a sua torre. Mas, depois de cavalo C5, as brancas de novo têm uma posição muito mais confortável além de um peão a mais. Porque o bispo não consegue se juntar com a torre no ataque, por exemplo, do peão G2, exatamente por causa da colocação dos peões centrais negros bloqueando esse bispo. Agora as brancas ameaçam cravar o bispo com torre A7. Se as negras, por exemplo, tiram o bispo para C8, segue torre A8, atacando o bispo. Se o bispo retorna bispo D7, torre A7, crava esse bispo e ganha além do peão que já havia, ganham uma peça. Essa já é uma posição do princípio da partida. Também é muito importante colocar as peças com o máximo de ação possível. Mas aqui nós estamos vendo misturado com outro conceito, que é o conceito de centro. No excelente livro Xadrez Básico do D'Agostini, ele põe essa como uma formação ideal de peões, porque restringe muito as peças do adversário. Por exemplo, os cavalos não têm alcance no centro. E o cavalo não vindo para o centro, o bispo permanece preso. Mas a grande diferença das duas posições, que o centro auxilia, é a maior ação de todas as peças. Por exemplo, vamos comparar as peças, o bispo de B3 com o bispo de C8. O bispo de B3 está muito mais ativo. Vamos comparar as torres, por exemplo, também, as torres brancas nas colunas centrais. Quando a gente completa o desenvolvimento e alcança uma posição desse tipo, é um conselho útil abrir a posição para poder atacar os objetivos no campo inimigo. Por exemplo, nessa posição, um lance muito bom para as brancas é E5. Atacando um importante cavalo de F6, mas a intenção por trás disso também é, depois de D toma E5, D toma E5, abrir a coluna D. Assim, as peças brancas melhor colocadas têm grande vantagem sobre as peças negras, que estão muito passivas. O cavalo estava atacado, vai H5, e as brancas continuam com o plano de abrir linhas com E6. As negras ainda podem tentar
um esperneio com cavalo F4 e tentar escapar dessa situação muito trágica. Mas o forte domínio central das brancas, controlando várias casas centrais com as torres, com o bispo, com peões, com o cavalo, permitem uma simples defesa. Dama E4, ataca o cavalo, ameaça mate, e o cavalo de D7 que já estava caindo, as negras vão perder pelo menos uma peça. Por exemplo, cavalo de G6 defendendo o mate, peão toma cavalo, brancas ganham uma peça. Para ficar bem clara essa questão do bispo bom e bispo ruim, que o bispo e cavalo no princípio da partida são as peças que entram em ação mais rápido. É muito claro nessa posição a situação que o bispo ficou, com os próprios peões bloqueando a sua ação. Esse é chamado bispo mau. E o bispo das brancas, de casas negras, é conhecido como bispo bom. Nessa posição aqui, por exemplo, se as brancas jogam dama E5, o preto está com sérios problemas para resolver, por causa da ação da dama e da torre na diagonal. É claro que quando a gente faz o fianqueto, que é a saída lateral do bispo, é um conselho muito útil não perder esse bispo, especialmente se o adversário ainda tiver o bispo de casas da cor desse fianqueto. Por exemplo, aqui o bispo de B2 tem uma ação muito forte porque não tem o correspondente negro. Vamos a mais uma posição. Quando aproxima do final, os jogadores tendem a descentralizar as peças para capturar um peão, para atacar alguma coisa do adversário. Mas mesmo no final, com poucas peças, é importante esse conceito de centralização. As peças têm uma ação muito boa, em especial os cavalos. Nesse caso aqui, os dois cavalos das negras estão no canto do tabuleiro, que seria uma péssima colocação. Reparem que o cavalo branco cerca o cavalo de H5, não deixa o cavalo entrar em jogo. E o cavalo, o bispo, quer dizer, de D5, controla o outro cavalo. O cavalo não pode sair dessa situação que ele está no canto por causa da ação do bispo de D5. Se fosse a vez das brancas ganharem, elas ganham facilmente com rei Bela 4 atacando o cavalo e ganhando uma peça. Esses conceitos são muito importantes. Para ficar bem claro, na parte 2 desse estudo, nós vamos estudar esses mesmos conceitos numa partida. Então, acessem a parte 2 da aula de ação das peças em desenvolvimento para completar a compreensão desse importante conceito.